Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele disse que a doutrina espírita não veio para fazer proselitismo, ou seja, arrastar as pessoas para a doutrina espírita. Mesmo porque seria um contrassenso se a pessoa está bem na igreja evangélica, católica ou qualquer outra filosofia, ela está vivendo uma vida plena, bem resolvida, em paz com a vida. Por que razão vir para a doutrina espírita? Não faz sentido. Ele diz que a doutrina espírita veio para aqueles que não têm fé, aqueles que ainda estão tíbios, inseguros, deprimidos, mal resolvidos, com bastante medo, pessoas inseguras, pessoas que não têm convicção nos seus próprios atos, não acreditam na assistência da espiritualidade, não valorizam o anjo da guarda, não tem a certeza de que Deus está em nós. Essa pessoa, por certo, está meio desencontrada, e seria muito bom que ela viesse realmente para a doutrina espírita, porque a doutrina tem elementos sobejos para dar a esta criatura subsídio para que ela se encontre, que ela se fortaleça e valorize a sua estada no seio da terra. Eu gosto muito da mangueira, aquela árvore que dá manga. Porque a mangueira é uma árvore muito bonita, eu acho. Frondosa, geralmente tem uma copa muito grande, alberga as pessoas na sua sombra, e é uma sombra de verdade, porque as folhas se entrelaçam e impede que os raios solares cheguem a esta pessoa. Nesta época, é uma árvore florida, linda, maravilhosa, e dá um fruto saborosíssimo, porque quero crer que todos nós gostamos de manga. Evidentemente que cada um tem uma predileção. Um gosta de manga espada, outro de manga palma e assim por diante. Mas a manga é realmente uma fruta muito saborosa. E eu estou citando a mangueira porque eu aprendi muitas coisas com essa árvore. A começar que um certo dia um senhor de idade chegou para mim e falou assim: Aguinaldo, a gente tem que colocar o pneu na mangueira enquanto ela é pequena. E eu perguntei para ele: o que é que o senhor quer dizer com isso? Não, porque quando a gente planta a mangueira, a gente tem que protegê-la contra as formigas. E quando se coloca o pneu em volta, as formigas têm dificuldade de acessá-la. Não sei a química que tem na borracha que dificulta a formiga subir na mangueira e comer as suas folhas. Ademais, dentro do pneu nós podemos colocar ali o adubo, a água que não se perde, e com isso nós vamos fortalecer esta árvore. E eu disse: tudo bem, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que cuidar dos nossos filhos igual cuida da mangueira. Ou seja, colocar o pneuzinho enquanto a mangueira está pequena, porque depois que ela cresce e fica robusta, frondosa, não tem mais jeito de encaixar o pneuzinho. Assim são os nossos filhos. Quando são pequenos, nós podemos colocar o pneuzinho em volta, protegendo os nossos filhos contra as investidas da vida. Podemos adubar os nossos filhos. Lógico, criança precisa de adubo. O que nós poderíamos dizer que seria um adubo bom para colocar no pezinho dos nossos filhos?
primeiro deles é a educação. A gente tem que educar os filhos. E não é instruir. Instrução faz parte da educação. Mas eu estou me referindo à educação de berço. Aquela em que a gente vai colocar o verdadeiro sentido da vida na análise do comportamento da criatura, mostrando qual seria o segmento para esta pessoa. Isso seria o adubo. E água que a gente coloca ali misturado ao adubo, é o afeto. Dar o afeto aos filhos. Quando a gente dá a educação e o afeto, nós fortalecemos nossos filhos. Dificilmente a formiguinha vai chegar lá e vai derrubar esta arvorezinha. Dificilmente. Mas se nós não educarmos e não dermos afeto, certamente, não colocando o pneuzinho em volta quando é pequeno, ele vai crescer. E aí nós vamos querer educar e dar afeto, mas já é tarde. Quando eu falo educação, principalmente a religiosa, porque é dentro da casa religiosa que nós vamos ensinar e fazer com que essa criatura depreenda os preceitos morais, os princípios éticos com que essa pessoa tem que lidar com a vida. É na religião, é dentro de casa, no culto do evangelho no lar, é no exemplo, é na conversa ao pé da orelha. Isso é a educação que nós vamos passar para os nossos filhos. E o afeto. Porque a mangueira, ela, quando vem um vendaval, ela se protege se ela estiver muito forte. O vento vem de um lado e não passa para o outro. Quase sempre só vão cair as flores e os pequenos frutos que estão do lado do vendaval, porque não ultrapassa a copa da mangueira. O outro lado fica protegido. Assim são nossos filhos, quando eles são adubados com a educação, irrigados com afeto, pode vir vendaval. Não vai derrubá-los. Mas eu vejo hoje quantas criaturas que estão aí sofrendo as consequências da ausência da educação, principalmente pela ausência física, e quando não, ausência psicológica, até espiritual, da parte dos pais. Porque nós temos que conversar com os filhos, nós temos que orientá-los. E às vezes o vendaval chega a fazer um estrago com a árvore. Mas se ela estiver muito firme, ela não cai. Ela pode até sofrer ali umas perdas, uns danos, mas ela está firme. Eu quero contar uma história para vocês de um vizinho que estava plantando uma árvore. Aliás, ele tinha por hábito plantar árvores. E o outro vizinho que estava no segundo andar olhava dentro do quintal dele e via o vizinho plantando a árvore. Mas ele plantava aquela árvore e não regava mais. Às vezes vinha ali, ainda pegava um chicotinho que ele fez de papel, talvez de jornal, algum papel mais forte, em volume maior, e ainda dava umas pancadas naquela árvore. E a árvore dificilmente crescia, e crescendo devagarzinho, mirradinha. Às vezes, quando já estava quase morrendo, o vizinho vinha, jogava água, cuidava daquela árvore. E aquele que estava bisbilhotando ficava indignado. Dizia assim, mas como? Ele planta a árvore e abandona, não rega mais, não cuida. Só quando ela está morrendo é que ele vem colocar água, vem fazer alguma coisa. E ainda mais, num desrespeito total à árvore, ainda bate na árvore com aquele chicote de papel que ele traz na mão. Ah, um dia eu vou pegá-lo, eu vou conversar com ele. Ele não pode fazer isso. E num certo dia, saindo, se defronta com o vizinho. Oh, meu vizinho, eu queria
lhe fazer uma sugestão? Pois não, que ótimo. Eu vejo que você planta suas árvores e você não rega suas árvores e às vezes ainda bate nelas com o chicotinho que você traz aí de papel. Que absurdo! Só cuida delas quando estão quase morrendo. Aí o vizinho: olha, eu te agradeço muito, mas não vou mudar a minha rotina, sabe por quê? Porque se eu colocar água continuamente, eu vou fazer com que a raiz da árvore fique na superfície, pegando a água que vem do alto. E quando ela crescer e a raiz estiver na superfície, certamente o primeiro vento que vier vai derrubar a minha árvore. Pode olhar no meu quintal. Vendaval derrubou alguma árvore? Não, a bem da verdade não. Pois então, sabe por quê? Porque eu não coloco muita água. Eu permito que ela vá buscar água lá no fundo da terra, para sua raiz se aprofundar e dar solidez para essa árvore. E de vez em quando eu ainda bato, que é para acordá-la, para ela ficar buscando água lá embaixo e afundar a raiz, para que um dia, se vier um vendaval, ela não caia. E assim eu faço também com meus filhos. Eu não dou tudo de mão beijada para meus filhos, não. Pelo contrário, eu deixo que eles amarguem um pouco. Só quando eles estão em extrema dificuldade, já precisando da minha ajuda, uma situação quase sine qua non, eu vou e ajudo, dou uma força. Ah, vizinho, que bela lição. Agora que eu entendi, os meus filhos, eu dou de tudo para eles e mais alguma coisa. Mas olha, vivem me dando problema e trabalho, não querem nada com a vida. Pois então, os filhos são assim. A gente tem que dar educação, tem que dar afeto, mas tem que deixar que eles sofram também as intempéries, as dificuldades. Porque quando a gente dá tudo de mão beijada, dificilmente os filhos valorizam aquilo que tem. E outro dia eu fui à fazenda, encontrei minha mangueira, maior que eu tinha lá, morta. E eu fiquei triste, confesso que eu fiquei, ainda chamei o rapaz: o que aconteceu com a mangueira? Eu falei: Aguinaldo, deve ser alguma broca. Eu fui olhar e realmente tinha lá uns cupins que estavam corroendo a árvore por baixo e acabaram matando a minha mangueira. O que significa isso? A árvore pode estar muito forte, mas se ela não estiver muito atenta, muito vigil, tem umas broquinhas que arrebentam com ela, por mais forte que ela seja. Assim somos nós. Nós podemos estar estruturados, com educação, com afeto, firmes, mas se nós não estivermos vigis, podemos estar certos que a qualquer momento podemos cair diante de um vendaval, que acontecem sempre na vida de todos nós. Eu estou falando isso porque as pessoas adoecem muito, adoecem demais. Se não adoecem física, adoecem psicologicamente. Se não tem a raiz nesta atual existência, tem raiz em existência passada. E o que é pior, as pessoas não entendem que vão continuar vivendo ad eterno. E tem que se preparar para a vida que virá naturalmente no plano espiritual depois da morte física, numa outra encarnação. E para isso, nós temos que estar atentos para esse detalhe que nós vamos tentar mostrar aqui para vocês. Nós reencarnamos. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Mais ou menos nós estamos aqui hoje eu considero as 6.001 vezes que nós voltamos na Terra, como ser racional. É mais uma. E vamos continuar vivendo. E essa pergunta o Kardec fez para os espíritos: qual o objetivo da reencarnação? Para chegar à perfeição. Então nós todos estamos a caminho da perfeição. E um detalhe: ninguém quer sofrer. Ninguém gosta de sofrimento, qual seja. Mas parece até que gostam. Sabe por quê? Porque não aproveitam aquilo que aprendem. Nós não aproveitamos na íntegra aquilo que nós estamos aprendendo. Por isso a gente tem um plano reencarnatório. E chega aqui e nós não cumprimos aquele plano. Tanto é
que na pergunta 115, que é a próxima, o Kardec disse assim: Deus criou uns bons e outros maus. É verdade? Não. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele, de Deus, na verdadeira felicidade. Então, nós todos estamos encarnados com esse objetivo, de atingirmos a perfeição, e Deus criou todo mundo igual, para que possamos fazer essa caminhada de volta ao seio de Deus. E a mangueira é um exemplo disso. Se nós analisarmos a mangueira, ela dá flor sempre na mesma época. Todas as mangueiras dão flor na mesma época. Agora a manguinha coca amadurece primeiro, depois vem a espada, depois a Aden, depois a Tomiatin, depois vem a Palmer. Isso significa que nós todos fomos agraciados há 2000 anos atrás com o Evangelho de Jesus. Estou dizendo todos. Estavam reencarnados lá naquela época, eu não sei aonde. E nós recebemos nesses 2000 anos o Evangelho de Jesus, que é essa florada maravilhosa que está aí envolvendo as nossas mangueiras. Agora, cada um vai dar o fruto a seu tempo. Na medida em que entender a proposta de Jesus e fizer um esforço hercúleo no sentido de conseguir esse intento. O progresso moral acompanha o progresso intelectual? Não. É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Primeiro a gente entende, depois a gente muda. Esse é o grande papel da doutrina espírita, é fazer com que a gente entenda os parâmetros que regem a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo aqui, o nosso destino, para onde nós iremos e as consequências dos nossos atos. Isso faz com que a gente, ao entender isso, comece a modificar os nossos planos e buscar a nossa transformação moral, que esta é a nossa proposta na atual existência. Bhagavad Gita colocou, da mesma maneira que o homem, deixando de lado suas roupas velhas, veste outras novas, também o espírito, depois de abandonar os corpos gastos, se reveste de outros corpos novos. Ou seja, nós temos entre o espírito e o nosso corpo o perispírito. Vamos analisar. É como se tivesse um fruto, a semente no meio, que é o espírito, envolvendo a semente tem a polpa, que é o perispírito, e envolvendo a polpa tem a casca, que é o nosso corpo. A casca desaparece, a polpa e a semente vai para a terra e dá uma nova árvore com milhões de frutos. Assim somos nós, o nosso corpo se desgasta, vai para debaixo da terra e morre, mas o perispírito e o espírito vai para a transcendência, com uma reprogramação futura, cada um de acordo com a necessidade, para o progresso, a fim de que venha dar frutos na continuidade. E o perispírito é muito sensível, ele capta todas as informações que são passadas para nós na nossa vida. E essa pergunta o Kardec fez, 135, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Porque o Kardec sempre queria saber tudo para explicar para nós. Ele disse assim, o benfeitor, há o laço que une a alma ao corpo. E na subsequente, numa subpergunta, ele perguntou, qual a natureza desse laço que prende o espírito ao corpo? Semimaterial. O perispírito envolve o espírito e o liga ao corpo como um fruto. Num fruto, a semente, a polpa e a casca. Então nós somos envolvidos espiritualmente pelo perispírito e o nosso corpo. Morreu o corpo, o perispírito nos acompanha. De acordo com a nossa evolução, o perispírito vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais sutil.
E quanto mais sutil, menos denso o nosso perispírito, maior liberdade de ação, inclusive com mais condição de viver o nosso livre-arbítrio. Porque às vezes nós achamos que temos um livre-arbítrio pleno. Não. Nós às vezes somos cerceados no nosso livre-arbítrio por uma compulsão, por uma situação compulsória imposta num processo reencarnatório, em função de não estarmos usando bem os critérios que nos são colocados pelo Evangelho, pela doutrina, para o nosso aprimoramento. Para ser mais exato, disse Kardec no livro A Gênese, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório, que é o espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. Deus dá o material para nós. Agora, cada um plasma o seu perispírito. Cada um que está aqui é responsável pelo perispírito que tem. E o perispírito é extremamente sensível. É como se fosse uma roupa branca, quando a gente faz uma projeção de uma tinta. A roupa vai captar aquela tinta nos mais diferentes formatos, mas nenhuma chance daquela roupa branca não captar aquelas gotículas de tinta. E vai impregnar o perispírito. E esse perispírito tem que ser limpo, porque nós vamos ter que nos apresentar a Deus um dia sem o perispírito, numa pureza plena. Mas até que nós cheguemos a essa condição, bilênios vão acontecer na nossa vida, onde nós teremos que depurar o perispírito, ou seja, limpá-lo devagarzinho a cada existência que nós vivemos. Então hoje nós estamos expiando. Ex significa retirar, pia, pureza. Então nós estamos tirando a impureza do nosso espírito, extraindo a pureza que existe dentro de nós. Nós somos criados, entre aspas, sem mácula. Nós nos maculamos depois pelo livre-arbítrio, pela consciência de fazermos coisas erradas. E fomos nos maculando. Agora, hoje nós temos que expiar, ou seja, extrair a pureza que tem dentro de nós. Ou seja, afastando as máculas e deixando fluir a pureza que está dentro de nós. Ou seja, essa centelha divina que representa a pureza essencial que existe dentro de cada um de nós. E a reencarnação visa única e exclusivamente isso: nós nos aprimorarmos no intelecto e no sentimento. Perispírito é conhecido milenarmente, há milênios. Os egípcios chamam-no de Ka, Pitágoras, corpo sutil da alma, Aristóteles, corpo sutil etéreo, platônicos chamam-no Okema, neoplatônicos, aura, Tertuliano, corpo vital da alma, Próclo, veículo da alma, budismo, Kamarupa, Cabala, Roash, Vedanta, Manu, Hipócrates, eu astral, caldeus, coroa de fogo, Paulo de Tarso, corpo espiritual, cristãos primitivos chamavam-no corpo glorioso, Paracelso, corpo astral, católicos, alma, teósofos, corpo causal, Leibniz, corpo fluídico, Zollner, corpo fantasma, Rosacrucianos, corpo vital, ocultistas, ego transcendental, e pesquisadores modernos chamam-no corpo bioplásmico. Nenhuma dúvida que o perispírito existe. E ele é extremamente sensível a tudo, ao nosso pensamento, à nossa palavra, ao nosso comportamento. Sabemos que a memória não reside no cérebro. A memória. Porque o cérebro morre e nós continuamos tendo uma memória. O espírito continua tendo a memória. E onde está essa memória? No perispírito. Gabriel Delano colocou isso no livro A Reencarnação. É ainda, pois, ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória,
chapa fotográfica, onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Emmanuel disse isso em Dissertações Mediúnicas. Então, nosso perispírito capta tudo, está tudo registrado que diz respeito à nossa vida. De outras vezes, diz André Luiz no livro A Libertação, raras, aliás, tive notícia de que amigos que perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. Às vezes os espíritos perdem o perispírito que tem no plano espiritual e acessam outro mundo mais elevado com outro perispírito. Então o perispírito não é só para o encarnado, não. Quando o desencarnado passa de um plano para outro, ele muda também o seu perispírito. E quanto mais evoluído, mais fluídico, mais quintessenciado, mais sutil é o nosso perispírito. Por consequência, mais liberdade, mais livre-arbítrio. Poder-se-ia dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta está no espírito. O perispírito pode desaparecer um dia e aquela condição intelectual, sentimental, fica arquivada no nosso espírito. Isso continua conosco na eternidade. Ora, como na realidade ele não é mais do que um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. A nossa fixação mental, quando a gente fixa mentalmente numa coisa e não abre para um raciocínio mais alargado, fica apenas naquele raciocínio, naquela fixação mental, é como se nós estivéssemos presos a um tronco, presos, acrisolados, não temos uma liberdade de raciocínio, nem de decisão, ficamos apenas presos àquela condição. E a leitura do perispírito é possível, quando nós desencarnarmos, não tenham dúvida, os espíritos vão olhar para nós e saber tudo a respeito da nossa vida, desde que, logicamente, seja um espírito mais elevado e tenha condição para isso. Não tem como esconder da espiritualidade o que nós fizemos, em nível de pensamento, de palavra e de ação. Portanto, nós teríamos que ter muito cuidado com as nossas ações aqui hoje, para que aproveitemos o máximo e desencarnemos bem melhor. No livro Nosso Lar, apareceu uma moça com vários pontos negros no perispírito por conta de, ela era aborteira, fez 58 abortos, tinha 58 pontos negros no seu perispírito. E isso, logicamente, a identificou naquele débito, sendo tratada como uma pessoa que precisava de uma atenção muito especial, logicamente que não tinha possibilidade de grandes voos, de grandes feitos, apenas ser tratada para que ela pudesse dar um voo mais alto. Vamos passar por esse tópico e dizer, livre-arbítrio, pergunta 121 do Livro dos Espíritos. Por que uns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal, já que nós temos o livre-arbítrio? Resposta, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E na 258, ele pergunta, Kardec ao benfeitor, no estado errante, ou seja, no plano espiritual, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Salvo raríssimas exceções, todos nós aqui analisamos o nosso processo reencarnatório, escolhemos onde nós iríamos nascer, com quem nós iríamos nascer, com quem nós iríamos casar, que tipo de corpo nós teríamos, que profissão nós iríamos exercer, que tipo de provação nós queríamos, que tipo de expiação nós iríamos nos permitir. Agora chega aqui, o que a gente faz? Reclama de tudo, não aceita e dificilmente completa o programa. Tanto é que André Luiz disse que, na grande maioria, nós não somos completistas. A gente vem, faz um programa e não cumpre. Por isso,
nós estamos ainda longe dessa perfeição que nos espera, porque a gente vem para cá, aluno relapso, rebelde, irresponsável, inconsequente, imprudente, e comete uma série de absurdidades. Aí entra a doutrina mostrando que nós temos que ficar mais atentos. Não podemos viver dessa forma, como se fosse desencarnar, acabou tudo e o negócio é curtir aqui. Tudo bem, podemos até curtir, mas com responsabilidade. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é a cadeia intraduzível, pois além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico de acordo com aquilo que nós vivemos aqui. Então nós temos que nos cuidar. Eu atendi uma moça aqui sábado e ela falou assim: eu quero morrer, que a vida não tem sentido. Eu fui abandonada pelos meus filhos. 3 filhos me abandonaram. Meu marido me abandonou. Depois os meus 3 filhos me abandonaram. Não tenho visita, não tenho contato com eles. E agora estou muito doente também. Eu quero mais é morrer. A gente fica pensando, meu Deus, por que razão essa mulher, o marido não conseguiu levar adiante o casamento? Tudo bem, o marido. Mas e os filhos? Ninguém, nenhum deles contata com essa mulher. Onde está a falha? Será que lá fora ou dentro dela? E não querendo viver, querendo morrer. Olha, já traz no perispírito um débito, uma oportunidade de se reencontrar, está frequentando a nossa casa, está vivendo a doutrina espírita e falando em morrer. Conversei longamente com ela com a proposta de ajudá-la para que ela passe a ver a vida de uma maneira diferente. Porque existe a lei de causa e efeito, e ela é para todo mundo. Qualquer criatura no universo está regida por essa lei. Nós vamos fazer e vamos ficar responsáveis pelos nossos feitos. Por isso a gente tem que estar muito atento pelas nossas atitudes. Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Porque mente é vida. Nós mentalizamos, nós impregnamos o ambiente à nossa volta. Os pais que brigam em casa geram uma atmosfera tão doentia que os filhos ficam doentes. Nós, quando somos muito pessimistas, nós geramos um clima negativo em volta de nós mesmos, e esse clima vibratório envolve o nosso perispírito envolve o nosso corpo, e nós adoecemos. Fruto do nosso pensamento doentio. Então nós temos que pensar coisas boas. A nossa mente, segundo Milton, um pensador grego, nossa mente é um jardim cultivável. Tem que ser adubado com ideias boas. E quando a gente lê os livros espíritas, quando a gente lê o Evangelho de Jesus, que para mim é uma, se não a obra mais linda que eu já vi, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das, junto com o Livro dos Espíritos e tantas outras obras, porque abrem a nossa condição mental, para que a gente raciocine com leveza. Ontem uma mocinha me procurou, muito ansiosa. Eu disse para ela: quer vencer sua ansiedade? Leia o Evangelho todo dia, 5 minutos. Leia o Evangelho de Jesus, e ela é espírita. Leia o Evangelho de Jesus. Ela foi me pedir um calmante. Olha, uma mocinha pedindo um calmante para vencer a ansiedade. Sabe quando? Nunca um calmante vence a ansiedade. Sugeri para ela uma terapia, estudar o Evangelho, fazer curso dentro da doutrina, para mudar a sua maneira de entender. Porque o nervoso não existe.
Não existe nervoso. Lógico que existe. Eu sou muito nervoso. Não existe nervoso. Vou mostrar para vocês. Se eu pegar uma pessoa da zona rural e colocar dirigindo um carro aqui em Rio Preto, essa criatura vai ficar nervosa. Vai ou não vai? Lógico que vai. Se eu pegar uma pessoa da zona urbana aqui de Rio Preto e colocar num curral de vaca Nelore, vai ficar extremamente nervoso esse indivíduo. Se eu inverter a situação, os dois ficam calmos. Aí eu vou perguntar, afinal de contas, vocês são nervosos ou vocês são calmos? Ah, mas sabe, eu não sei dirigir em Rio Preto. Eu não sei mexer com vaca Nelore. Então onde está o nervoso? Está na ignorância, não sabendo como lidar com a situação. Então a pessoa que se intitula nervosa, ela deveria dizer, eu não sei lidar com a situação. Agora, quer saber? Leia o Evangelho. Jesus disse tudo. Qualquer problemática que você levantar aqui, eu sou capaz de dizer o que Jesus disse. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Conheça a verdade e ela vos libertará. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele desfilou uma série de conceitos para nós vivermos muito bem, calmamente. Para um ansioso, ele como poeta, disse assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta cada dia com o seu problema. Eu falo que amanhã não existe. Vocês podem me chamar de maluquinho, não faz mal. Mas amanhã não existe. Se vocês acordarem amanhã cedo, o que é o amanhã? É hoje. Vocês estão falando em amanhã porque vocês estão agora aqui. Mas se vocês dormirem e acordar amanhã, o amanhã já sumiu. É hoje, já acabou amanhã. E será que nós vamos estar encarnados? Se nós estivermos, amanhã, que será hoje, vamos desenvolver nosso trabalho. Mas se nós estivermos desencarnados, já vamos lidar com a outra atmosfera diferente. Então, pré-ocupação significa agir antes da hora. Então, a pessoa que vive no amanhã é uma pessoa pré-ocupada. Olha, amanhã é amanhã, não sei, se amanhã te acordar, vamos fazer o que tem que ser feito. Um dia uma pessoa me perguntou, mas você não programa nada para amanhã? Eu falei assim, olha, isso eu faço hoje. Mas se eu vou fazer, amanhã eu tenho 2 cirurgias, será que eu vou operar? Se eu desencarnar hoje, outro operará os pacientes. Tenho garantia de que eu vou amanhã estar vivo? Não, de jeito nenhum. Então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer hoje, fazer a palestra para vocês, o que eu estou fazendo aqui agora. Mais tarde, atender os nossos irmãos que vão estar ali me esperando. Voltar para minha casa, isso é hoje. Agora amanhã, se eu acordar cedinho, se eu, puxa, estou acordado, é hoje, deixa comigo. É hoje. Agora o ansioso vive no dia de amanhã, uma atitude anti-evangélica, diga-se de passagem. Nós temos que viver o aqui e agora. Amanhã deixa para depois. Vamos continuar aqui o que o André Luiz colocou no livro Entre o Céu e a Terra. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio. Ódio, desencanto, aflição, suscetibilidades. Eu sou tão sensível, tudo me magoa, tudo me aborrece, tudo me chateia, eu sou muito sensível. Trate de não ficar muito sensível, hein? Suscetibilidade exagerada, e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as, desse modo, no veículo que lhe serve às manifestações. Daí, esse aspecto escuro e pastoso que envolve essa criatura. Nossas obras ficam conosco. Se pretendermos possuir um psicossoma sutilizado, que é um corpo fluídico, que é o perispírito, psicossoma, capaz de reter a luz de nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável no bem. Porque quando a gente pensa mal de uma pessoa, é o mal que está existindo em nós. Quando a gente critica uma pessoa, é o mal que existe em nós. Quando a gente deseja o mal para uma pessoa, é o mal que resiste em nós. Quando a gente cultiva um sentimento de ódio, de rancor,
em relação à pessoa, é o mal que existe em nós. E isso nós estamos condensando com essa vibração mental o nosso perispírito. E isso gera problema para o nosso corpo físico. Quando não, ao desencarnar, gera problema para nós do lado de lá. Então, nós temos que começar a cuidar do nosso pensamento. Quando nós desencarnamos, ou até aqui, nós nos vinculamos vibratoriamente com entidades infelizes, nós nos permitimos ser vampirizados. Os espíritos envolvem a gente de uma maneira tão capciosa, se nós não tivermos cuidado, é muito complicado. 459, pergunta do Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta: mais do que imaginais, e de ordinário são eles que vos comandam. Agora, o comando do Espírito sobre nós depende da nossa afinidade vibratória. Se o nosso pensamento é ruim, negativista, um sentimento infeliz, retratando uma falha mental, nós nos vinculamos a criaturas que estão na mesma faixa vibratória. E aí eles exercem uma influência sobre nós. Pode até não dominar, porque dizem os benfeitores que só há o domínio sobre nós quando a criatura é melhor do que nós moralmente. Então os espíritos superiores podem exercer esse domínio sobre nós, mas não os inferiores. Agora, quando os espíritos inferiores exercem um domínio sobre nós, é porque espiritualmente nós estamos na mesma faixa ou inferiormente a eles, atraindo-os com a nossa vibração mental, com os débitos lá de trás, porque nós não sabemos o que nós fizemos em encarnação anterior. Ainda bem, graças a Deus pela terapêutica do esquecimento. Mas nós temos uma vida espiritual que é milenar. 600 mil anos nós estamos aqui como seres sábios, Homo sapiens. Antes, 1.800 anos, 1.800.000 anos, nós já existimos como Homo habilis, aquele homem que manuseava a pedra para fazer fogo. Então nós temos muitos anos, milênios nas nossas costas, e isto é uma experiência inalienável, é de cada um. E com essa experiência nós definimos o que nós somos, em sentimento, em pensamento e vontade. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente diz assim: o espírito obsessor está me obsediando. Não. O espírito obsessor pode até estar obsediando. Eu até acredito que todos os dias a gente é obsediado. Qual mulher que passa na frente de uma vitrine e não quer comprar um vestido para colocar no final de semana? Sem dinheiro, diga-se de passagem. É uma obsessão dura, sabia? Eu vou comprar esse vestido, mas você não tem dinheiro, não interessa, eu faço um crediário, depois eu pago. Depois não paga, vai sofrer as consequências. E depois vai dizer: não sei por que eu estou numa situação difícil. Eu sei, você foi obsediada por você mesma. Foi comprar um vestido sem poder. Qual homem que passa na frente de uma loja de carro, né? Principalmente aquele Mercedes, e que não tem uma vontadezinha de comprar, né? Mas você não tem dinheiro, não quer saber, eu vou fazer um financiamento e vou comprar. Isso é obsessão. Nós somos obsediados todos os dias. Os espíritos tentam envolver a gente. Agora, nós vamos aceitar ou não, depende da gente. Ou nós abrimos, caramos a porta para o obsessor, ou nós fechamos. Se nós dissermos não, isso não, acabou. O espírito inferior a nós não vai exercer domínio sobre a gente, de jeito nenhum. Por isso eu digo que não precisa ter medo de obsessor. Não precisa ter. Nós temos que ter zelo pelas nossas condutas mentais, pelas nossas condutas verbais, pelo nosso comportamento. Se for muito bom, pode ficar tranquilo que o obsessor não vai encontrar ressonância. E diga-se de passagem, que bom que ele fica junto com a gente. Porque ele vai mudar, vai aprender com a gente e vai deixar de nos obsediar. Que bom, será um amigo com o qual nós iremos reencarnar lá na frente.
Quando nós não nos atentamos para esses detalhes, de estar bem posicionados mentalmente, usando bem a nossa vontade, aquilo que nós já aprendemos, que vontade é muito ligada ao sentimento. A gente tem um sentimento e a nossa vontade, via de regra, nos coloca para realizar aquilo. Agora tem gente que tem vontade muito fraca, até gostaria, mas não tem aquela vontade para valer, então não faz. E quando a pessoa tem um sentimento infeliz, não usa bem essa mente, tem uma verbalização, às vezes até chocante, porque tem gente que xinga, e fala palavrão, e manda todo mundo para aquele lugar, e verbaliza, criando uma atmosfera psíquica muito negativa, atraindo as entidades que se comprazem naquela conduta. E vão criar problema. E essas pessoas, no comportamento, às vezes mais além, no comportamento, agridem as outras, certamente vão criar uma atmosfera psíquica muito ruim, passa pelo perispírito, vai no corpo e vai ficar doente. Então, as doenças podem ser orgânicas, psicossomáticas, mentais. O que é doença orgânica? Aquela doença, aliás, eu quero até colocar isso para vocês, que eu acho interessante. O médico às vezes até acha que é bambambam, né? Que veio para curar, é um missionário. Olha, se a gente souber a verdade, a gente fica até meio frustrado, porque 80% das doenças são psicossomáticas. São doenças psíquicas, criadas pela nossa mente. E isso o médico não cura. Não cura. Quando um discípulo perguntou para o Freud, mestre, terapia cura, referindo-se às doenças psicossomáticas, ele disse assim, cura? Mas como? E aí o Freud diz para o discípulo, quando o analisado, ou seja, o paciente, sentir o amor do terapeuta por ele, ele se cura. Olha que profundo. Então nós estamos dando um curso agora através da DDE para os nossos atendentes, não só da nossa casa, como de outras casas. E quero falar na minha palestra um pouquinho sobre isso. Nós às vezes queremos curar a pessoa, mas olha, nós vamos passar para ela subsídio, mas será que ela vai ficar curada? Depende dela, se ela vai absorver e vai viver aquilo que nós temos como lógico, como racional, do momento que ela absorver, tiver vontade e mudar o seu comportamento. Então, 80% são doenças psicossomáticas. As outras 20% nós dividimos em 15% doenças crônicas, insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal e tantas outras doenças, as colagenose, artrite reumatoide, que são doenças incuráveis, que o médico não cura, ele apenas assiste a pessoa na sua dor. Então o que sobrou para nós médicos curarmos? É frustrante, mas é verdade, só 5% das doenças. Que nós podemos até bater no peito e dizer, não, isso eu consigo curar, 5%. E 95% nós não curamos. Nós ajudamos as pessoas em 15% para que elas atravessem a vida delas da melhor maneira possível e ajudamos as outras a se curarem, mas elas vão se curar se elas modificarem os seus comportamentos mentais, os seus comportamentos verbais, as suas atitudes. Portanto, são doenças geradas por nós mesmos. Às vezes vocês podem pensar que não, mas peraí, não pode. Uma apendicite gerada pela nossa mente, pelo nosso perispírito, sim, lógico que é. Quando nós temos a nossa mente, porque o nosso perispírito se liga ao nosso corpo através dos chakras. São 7 chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. São 7 chakras que detêm a nossa energia. Por exemplo, se eu tiver uma mente muito doente, eu vou lesar o meu chakra coronário ou frontal. E vai gerar para mim uma dor de cabeça. Ou até uma crise epileptoide, uma crise convulsiva. Ou até mesmo um aneurisma ou qualquer um outro problema, por conta do meu pensamento danificado. Se eu tiver um problema no chakra genésico,
Eu posso gerar um problema no sistema retículo-endotelial e desenvolver uma apendicite, uma amidalite. Então, o nosso sistema imunológico depende essencialmente da nossa cabeça, da nossa mente. Mente sã, corpo são. Então, a apendicite da vida pode ser por conta de uma falência mental, psicológica, perispirítica. As doenças psicossomáticas, por si só, são doenças criadas pela nossa mente. E nós criamos muitas doenças pela nossa mente. A pessoa muito cobradora, pessoa muito rígida com ela mesma, desenvolve artrite reumatoide, aquela doença que entorta os dedinhos. Essa pessoa é uma pessoa muito dura com ela e com os outros, ela cobra dela e dos outros. Dorival fez uma palestra lindíssima aqui ontem no centro, falando que as pessoas devem se dar o direito, não cobrar tanto, dar uma oportunidade, melhorar, modificar, e não ficar naquele sentimento infeliz, se cobrando. Aí desenvolve a artrite reumatoide. E vai para o perispírito e continua do lado de lá. Não pensa que a morte acaba com isso, não. Se ela não mudar o comportamento dela do lado de lá e continuar dura, reencarna de novo para ter artrite. Então, a gente tem que mudar. É mudar o nosso comportamento mental. Então, e as doenças mentais quase sempre são oriundas de karmas, de atitudes infelizes que nós tivemos no passado. Nós já viemos de outras vidas com problemas. Estamos aqui para regenerar, para mudarmos. E nós estamos fazendo alguma coisa ou estamos deixando o tempo passar e continuamos na mesmice? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Profilaxia das doenças seria o melhor. Evitar a doença. Cuidando dos pensamentos. O Cristo não disse que o adultério vem pelo pensamento? Não é adulterar conjugalmente, não. Trair o esposo ou a esposa, não é isso não. Adulterar significa destruir, denegrir, machucar, ferir. E nós ferimos as outras criaturas, ferimos uma série, com a nossa vibração, somos capazes de fazer uma série de coisas ruins com o nosso pensamento. Então nós temos que cuidar a partir de agora do nosso pensamento. Criar pensamentos positivos. É fundamental isso. Palavras. Quantas vezes a gente fere uma pessoa com a palavra? Por isso nós somos donos do silêncio, escravos da palavra. Depois que fala, a palavra não volta atrás e nos escraviza, nos colocando numa situação embaraçosa. E os comportamentos? Qual está sendo o nosso comportamento? Outro dia, eu falei já para vocês, estacionei na frente da Santa Helena, numa vaga de cadeirante. Uma pessoa, uma mocinha, chegou e bateu no vidro. Escuta, você tem problema físico? Eu falei assim, não tem. Você tem problema mental? Eu falei, eu acho que não. Então você está estacionado no lugar errado. E eu fiquei com tanta vergonha, mas eu me senti tão mal aquela hora, me deu um frio na barriga, comecei a suar, o coração disparou, né? Uma mocinha me chamando a atenção. Fiz uma proposta desse dia para frente, nunca mais estacionar naquela vaga que está na porta do hospital, mesmo que seja urgência. Coitado do doente, ele vai morrer, mas eu não vou estacionar ali. Porque não está certo. Ou a gente toma uma atitude dessa, ou vai continuar estacionando sempre e se justificando. Ah, mas você sabe como é que eu estava com pressa e tinha que fazer. Não adianta. O que é certo, o que é errado, é errado. Vamos mudar os nossos comportamentos. Se quisermos não ficar doentes. Eu estou falando de profilaxia de doenças. Os nossos pensamentos expressam e dão acesso à consciência, às faculdades, aptidões, conquistas, recursos pessoais, que bem retratam e mobilizam o nosso poder mental, intelectual, emocional e sentimental, que refletem e põem em execução a nossa vontade viva, que exprime e consegue dominar, desenvolver e aprimorar os dons espirituais herdados do nosso Pai, que revela a personalidade, os vícios, a moralidade, as virtudes, as características próprias e ações pessoais. A gente, quando vê um pensamento de uma pessoa, a gente já define a pessoa. É só ela pensar e dizer, nós já sabemos o que ela é. Então os pensamentos definem a pessoa, que manifestam os pensamentos, nossas tendências, nossas conquistas, mesmo arquivadas no inconsciente, em todos os campos da vida, através das reencarnações. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Não vou dizer da influência dos pensamentos, que nós já dizemos sobejamente. Influência da palavra,
como a palavra tem um peso, influência do comportamento, que é muito importante quando a gente tem aquela força de vontade, trabalho constante, agir com caridade, buscar a instrução, isso é tudo comportamento. Fé em ação, cumprimento do dever, obediência às leis, atenção aos vícios e compulsões, evitar a internet. Saiu no jornal agora o que uma menininha estava acessando na internet. Meu Deus, vamos olhar o que os nossos filhos pequenos estão acessando a internet. É um comportamento que pode gerar problema. E fazer ao outro, para encerrar o nosso comportamento. Às vezes nós ficamos questionando, mas qual que é o comportamento certo? É só passar para o outro lado. Nós estamos fazendo ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse? Fechado? Sim. Então continue. Não faça. Mude. Porque nós vamos gerar problema, consequências e vamos sofrer as consequências. O tratamento, quando é físico, procura-se o médico. Quando é psicológico, psiquiatra, psicólogo, profissionais da área. E quando é espiritual, via de regra, nós vamos procurar a casa religiosa. E o tratamento espiritual não é só feito no centro espírita, não, diga-se de passagem. Numa casa religiosa, quando nós chegamos lá e vamos questionar, vamos ser recebidos, orientados. Tanto é que nós tivemos o capricho de criarmos alguns grupos para atender aqui na nossa casa todo dia, segunda a sexta, das 8 às 11, das 2 às 5, para que ninguém tenha problema em casa e não tenha onde ir. Eu estou passando mal, mas hoje é segunda, só amanhã à noite que vai ter reunião no centro, só no domingo. Não, qualquer dia, qualquer hora tem gente aqui no centro para atender. Evangelização e estudo doutrinário. Como é importante a gente entender para mudar, para ter essa vontade de modificar. A oração é um poder mental muito grande. Quando nós oramos e colocamos uma água para fluidificar e oramos e colocamos a mão, é o melhor remédio que a gente poderia ter no momento. Poucas são as pessoas que fazem isso. Qualquer um pode fazer isso. Não são os passistas, não. Qualquer um pode fazer. Se está com uma dor de cabeça, põe uma água. Faz uma prece sentida, impõe as mãos e depois toma essa água. Mas eu não tenho poder para fazer isso. Olha, está duvidando de si mesmo. Ore com sentimento e o plano espiritual vai interceder a favor. Pedir, obtereis. O Cristo já afirmou isso. Pedir, obtereis. Buscar e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Então façamos uma prece e os Espíritos vão nos atender. Passe magnético é o que vão receber aqui depois para melhorar o nosso campo vibratório, afastando as entidades que estão numa faixa vibratória inferior. Ao darmos o passe, ao ministrarmos o passe, melhoramos o campo vibratório e afastamos aquela entidade, pelo menos temporariamente, cabendo à pessoa manter essa vibração em casa com a mudança de comportamento. A desobsessão é feita por N maneiras, pela vinda à casa espírita, pela água fluidificada, pelo passe, pela conversa, pelo estudo, pelo trabalho no bem, pela mudança vibratória da criatura e mantendo-se com as forças superiores, deixando os espíritos obsessores para trás. Operações espirituais, tem casas que são voltadas para isso. Aqui na nossa casa entendemos que o tratamento de cura espiritual é através do passe e de todos esses processos que vocês vão absorver e vivenciar lá fora, e o trabalho no bem, que nós entendemos ser de extrema valia para a nossa reforma íntima, para a nossa melhoria interior, para a nossa mudança de comportamento mental, verbal e até mudar as doenças que visceralmente nos atingem ou psicologicamente nos atingem. Quando nós passamos a fazer o bem, diz André Luiz, merecimento espiritual está na ajuda aos outros. Quando nós ajudamos os outros, nós recebemos das fontes imarcessíveis do alto as vibrações necessárias para o nosso refazimento, para a nossa construção espiritual. Logicamente que para nós estarmos numa boa,
muito bem, física, psicológica e espiritualmente, nós precisamos estudar a proposta dessa criatura, para entendermos-la e ao mesmo tempo colocá-la em nossas vidas. Quantas pessoas passam pelas religiões, escutam o evangelho e continuam as mesmas? Logicamente vão ter problema no plano espiritual, na futura reencarnação, e não vai se libertar das mazelas adquiridas no passado, quantas vezes aqui agora, repassando para experiências futuras. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então vamos estudar o evangelho, vamos estudar o livro dos Espíritos para explicar para nós o que é a vida e as suas particularidades, para que possamos muito bem aproveitar a nossa estada na Terra e desencarnarmos bem, porque nós todos vamos desencarnar, e não é historinha, não é história enganosa, é uma realidade, e para isso nós temos que estar muito bem, principalmente ouvindo a mensagem dessa criatura, a quem nós devemos nos reportar. Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança, cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.